Olá! O nosso plano de intervenção pedagógica, ele vai ser com crianças com deficiência visual, crianças na faixa de 7 anos de idade, ensino fundamental, ciclo 1, ensino regular. O nosso objetivo é desenvolver, através das aulas de artes, a coordenação motora da criança, né? Que ela vai precisar muito nas aulas em braille, que vai ser o método de aprendizado que eles vão acabar utilizando sempre, durante toda a vida. E essa aula que a gente preparou, ela vai trabalhar com o senso estético da criança, percepção de mundo, potencial criativo. Então, eles vão poder estar em contato com a figura que vai ter a extremidade um pouquinho em relevo, para eles irem com o lápis, com as mãos, sentindo o que aquela figura é, o que aquela figura representa, como que eles podem entender aquilo. E o nosso objetivo realmente é trabalhar o potencial criativo da criança, o que ele está acostumado, o que é do dia a dia dele, o que ele não conhece ainda, e desenvolver também esse lado mais maleável das mãos, porque a escrita em braille é uma coisa meio rígida, e para eles poderem ter mais essa calma. Também existe o mito que criança deficiente visual não pode ter aula de artes, e com isso a gente derruba isso, porque criança deficiente visual não só pode, como deve ter aula de artes incluída no seu dia a dia. A gente também coloca a proposta de colocar uma música que tenha um tema da figura que a gente vai estar trabalhando, para trabalhar a audição e o tato ao mesmo tempo, que fica mais fácil da criança reconhecer, desenvolver essa habilidade maior de estar reconhecendo, por exemplo, a música que fala da casa, e a criança vai estar pintando uma casa. Então, ela vai estar trabalhando nesses dois sentidos com a criança, dela estar desenvolvendo isso e ela poder reconhecer essas figuras e trazer figuras do dia a dia dela para a professora poder colocar também nisso, fazer a roda de conversa com eles sobre o que eles acharam, sobre ideias que eles tenham, trazer a realidade dos alunos, vai trazer a realidade de um, a realidade do outro. Isso também vai influenciar na convivência deles, e esse trabalho tem justamente esse objetivo, de colocar a criança deficiente visual num patamar de uma criança não deficiente visual, né? Que ela tenha essa abertura, que ela conheça tudo, que ela entenda, que ela sinta tudo que ela está fazendo. Dando continuidade, né, a essa nossa ideia, a Gisele, nossa colega, vai entrar aí explicando certinho o passo a passo de como que foi essa ideia que a gente teve de montar as folhas, os desenhos com barbante na folha de sulfite, para a criança conseguir encontrar a extremidade dessa figura e pintar isso e reconhecer isso. E ela dá um exemplo até muito legal com o pititico dela, o filhinho dela ajuda ela lá, e está muito bacana. Então, segue a palavra aí a colega Gisele. Bom dia, meu nome é Gisele. Dando continuidade ao que a aluna Amanda já explicou, agora eu vou para o plano propriamente dito, mostrando para vocês como vai ser a execução da aula. Então, a professora já deixa elaborado uma folha de sulfite com algumas formas geométricas. No plano de aula a gente cita o barbante como exemplo, para que o aluno pinte essa forma geométrica por dentro, para poder descobrir o formato das formas geométricas. Toda a aula pode ter uma variação. Eu elaborei também algumas outras formas geométricas feitas de texturas diferentes, né? Nesse caso, essa aqui é de canudo de plástico, que fica uma textura macia. Essa também é uma textura diferente, bem lisinha, bem gostosa de sentir, que é o EVA. E nessa outra, o palito de churrasco, para que a criança possa estar conhecendo também outros materiais. E tudo dentro do objetivo, que é conhecer as formas geométricas. Então, o aluno vai pintar por dentro, e para explicar melhor para vocês, eu vou chamar um voluntário que vai fazer isso pra gente, tá? Esse aqui é o Davi, meu filho. Eu vou vendar os olhos dele.
esse plano é um plano de crianças com deficiência visual, então nós vamos permitir que ele vivencie esse tipo de atividade, tá? Vai fazer uma atividade com os olhos vendados, tudo certo aí? Tá fechadinho? Tá. Agora eu vou te dar uma folha. E você vai colocar a mão aqui, isso, e eu vou te dar um lápis. Você vai pintar por dentro desta forma geométrica, pode pintar. Isso. Me fala se ela é grande ou pequena. Bem grande. Bem grande? Tá. E o que está em volta dela é duro, macio, áspero, liso? Duro e áspero. Duro e áspero. E o formato que esse desenho se encontra? Você conhece essa forma geométrica? Peraí, deixa eu ver. Sim, conheço. Que forma que é? Quadrado. Quadrado, isso, muito bem. Isso, e dessa forma a gente pode fazer com todas as outras formas. Muito obrigada. Isso, pode falar tchau lá. Tchau. Isso, pode sentar ali. E dessa mesma forma a gente vai fazendo com todas as outras formas geométricas. E também pode pedir para que a criança, ela mesma elabore a forma, depois que ela já conheceu. Pode. Isso, muito bem, esse desenho que ele fez, isso, muito bom, pode sentar lá. Então, nessa forma, a gente vai fazer com que a criança vivencie experiências deste tipo, tá bom? Eu vou passar a palavra agora para outra aluna, que é a Andressa, e gostaria de deixar uma mensagem para vocês, que como a gente estudou nos textos e também nos vídeos, nos filmes que a gente teve a oportunidade de assistir, a gente fica em dúvida aí se é a criança que tem uma limitação ou se é os professores, os coordenadores, os diretores, em que tem limitação em trabalhar com essas crianças. Porque, pelo que a gente pode perceber e acompanhar e vivenciar também, a gente vê que a criança ela tem uma curiosidade inata, onde ela busca, onde ela quer aprender, quer vivenciar, quer viver qualquer tipo de experiência. Então, acho que cabe a nós, futuros professores, explorar isso na criança. Então, um abraço a todos e eu passo minha palavra para a Andressa. Bom, como a Gisele já explicou, então nós finalizamos agora este projeto com o monitoramento e a avaliação. O recurso para este monitoramento é a atenção da professora em relação à entrega, curiosidade e evolução das crianças, podendo ser mais específica onde eles encontrem dificuldade e receber sugestões do dia a dia deles para inserir nesse processo de reconhecimento. O projeto será feito em longo prazo, ou seja, indeterminado. O monitoramento se dará através da percepção da professora em relação à evolução dos alunos em reconhecerem diversas formas através do tato. Por se tratar de algo que trabalha com a curiosidade da criança, a professora deve estar atenta às sugestões que elas trouxerem para a aula e ir trabalhando. E caso seja necessário, prorrogar o tempo de utilização do plano de intervenção. Este plano não tem um prazo específico, justamente por respeitar as situações surpresas que possivelmente acontecerem nas aulas de reconhecimento. Por se tratar de um plano de intervenção por tempo indeterminado, a avaliação se dará juntamente e nos mesmos termos do monitoramento. A avaliação deste plano de intervenção se dará através da percepção de evolução das crianças em relação ao aprendizado de reconhecimento,
Para isso, a professora deve repetir após alguns dias o desenho que já foi dado e aguardar a reação das crianças. Provavelmente, elas irão reconhecer como algo já aprendido. Caso isso não ocorra com alguma criança, a professora deve acompanhar mais de perto, conversar sobre dúvidas e até mesmo pedir o acompanhamento dos pais. Como já citado no monitoramento, é importante que a professora abra espaço para que as crianças tragam figuras de sua realidade para a sala de aula, aproximando o processo de reconhecimento da vida deles e proporcionando integração com os alunos. Na verdade, toda criança é capaz de aprender. Nós que precisamos nos educar para saber lidar com as diferenças.